arte. Esse também é realizado por mim. Oh, parece que já estamos no ar. João. Já estamos. Já estamos no ar. Pessoal, vocês que já na página na Casa de Angola, na Bahia. A gente já vai começar daqui a instantes. Já estamos aqui com nossos convidados. Marisol, a nossa cineasta. O Braz Rubinson, o Benjamin Sabir e o Emanuel. Então, já vamos receber agora, daqui a pouco, o link para compartilhar com nossos companheiros. Pode ir conversando aí, gente. Não, porque estamos no ar. Já estamos no ar. Agora é valendo, né? Já está valendo, né? A gente já vai mandar o link para o pessoal. Então tá, pessoal, boa noite. Boa noite você que já está aí com a gente. Só um minutinho que a gente vai fazer um compartilhamento aqui. Mas, enfim, vamos lá. Boa noite, quem já está com a gente aí na página da Casa de Angola, já está acompanhando na Casa de Angola, na Bahia. Vamos começar a nossa roda de conversa dentro da mostra Marisol Cadiege, a roda de conversa sobre o filme Carnaval, 30 anos de liberdade. Nós estamos aqui com a Marisol, com os nossos convidados, o Benjamin Sabir, que é o adido cultural da Embaixada de Angola no Brasil e é o diretor da Casa de Angola. Nós estamos com o Emanuel Silva, que é professor do IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, que é uma das instituições parceiras no nosso evento. E estamos aí com o Braz Rubinson, que é jornalista, documentarista também, cartunista, um de nossos convidados. Nós vamos começar a nossa roda de conversa. Eu vou passar a palavra inicialmente para o Benjamin Sabir, porque a ideia inicial do nosso evento é que ele fizesse a abertura, mas ele teve alguns problemas para comparecer, estava em trânsito, estava viajando e não pôde comparecer no primeiro dia. Então, a gente reagendou com ele nesta roda de conversa. E eu gostaria que ele falasse para a gente, né, que fizesse essa abertura no meio da roda. Né? Vamos inovar aí, né, Sabir? Boa noite, Sabir, tudo bem? Prazer em vê-lo. Boa noite, João. Boa noite, companheiros aqui desta sala. Boa noite, internautas que nos vão acompanhar através do Facebook da Casa de Angola na Bahia. Na verdade, eu devia participar da primeira roda, mas estava no avião aí para Brasília, e na segunda roda estava a voltar para Salvador. Agora, como já estou em casa, já posso tomar esse lugar. Para mim, participar deste projeto é muito importante, além do facto de ser representante do Estado angolano. Sou um homem ligado à arte, ligado à cultura, e que admiro o trabalho e a força da Marisol Cadiege, que conheço desde Luanda, desde ver a mulher rasta circular pelas ruas ao lado da casa onde eu morava, até nos encontrarmos nos corredores da TPA, da Televisão Pública de Angola. Então, para mim é uma honra estar aqui e poder contribuir de alguma forma para o êxito deste projeto, que é a Mostra Marisol. É importante também referir que, como essa mostra é um casamento de várias entidades que trabalham nessa perspectiva para que se materialize da melhor forma este projeto, eu queria fazer alusão aqui ao Expresso 61, que é de onde partiu tudo, né? Que começou a cozinhar as coisas, o Instituto Federal do Mato Grosso, o Mutirum Instituto de Cultura,
que se juntaram para tornar possível essa mostra de uma mulher angolana ligada à cultura, ligada à arte, nossa representante e divulgadora também de Angola, sobretudo da imagem positiva de Angola, né? Porque, infelizmente, recebe-se muita coisa negativa da África aqui, e nós, como africanos, temos o papel de passar o que é positivo, que não chega às pessoas através dos meios convencionais de comunicação. Então, para mim é uma honra estar aqui, e sobretudo porque hoje vamos falar do Carnaval, né? A nossa maior manifestação, a nossa maior festa popular, e devolvo a palavra ao irmão João Negrão. Obrigado. Obrigado, Benjamin. Só já registrando aqui, Juca, parceirão, agradecendo mais uma vez pelo suporte desde o início, né? Desde quando o Benjamin nos colocou em contato, sempre nos apoiando. Ele está aqui e já está participando também, né, acompanhando lá. A Neuza Maria, que vai participar dos próximos, a roda, da próxima roda, né? Está aqui também, prestigiando sempre. O Gelson Dondelê e o Tata deu uma passada aqui com a gente, a Santa Alves e a Maria Nazaré, de Nazaré Moara, que também vai participar aqui, presente. Daqui a pouco a gente lê o nome de mais alguns participantes. Pessoal parabenizando, dando boa noite, dando parabéns para todo mundo que está participando. Marisol, com você. Primeiramente, quero pedir licença aos meus mais velhos, tanto deste plano como do plano superior. Segundamente, agradecer mais uma vez, né, a Embaixada de Angola, na Casa de Angola, na Bahia, em nome do nosso querido adido cultural Benjamin Sabi. Realmente, eu é que estou honrada por ter a oportunidade de divulgar o nosso país dessa forma, como disse tão bem o nosso diretor, né? A partir do ponto de vista de uma das filhas de Angola, ou seja, Moana África, filha de África, né? Então, dizer que o Carnaval 30 anos de liberdade, gente, foi o meu primeiro documentário feito em Angola. Então, eu cheguei, né, como muitos já sabem, para trabalhar na televisão pública de Angola e colocada na direção de programas no departamento de documentários. E, do nada, o diretor perguntou se eu gostaria de fazer um documentário. E era perto do Carnaval, então foi assim, muito corrido. E eu, nossa, porque eu, na verdade, por ter saído de Angola muito pequena, e quando eu morava em Angola, embora eu fosse à escola em Kikulungo, eu nasci em Candunda, então eu ia de Candunda para Kikulungo na escola. Então, não tenho lembrança nenhuma de carnaval. Então, quando me veio a proposta, eu percebi que era uma oportunidade de eu conhecer um pouco mais da minha cultura, das minhas raízes. Então, imediatamente, abracei o projeto, comecei a fazer pesquisas, né? Porque o filme, vocês podem perceber que ele tem muito material de arquivo, muitas imagens de arquivo, principalmente extraídas do filme Carnaval da Vitória, né, realizado pelo mais velho também, a quem eu agradeço a oportunidade, o realizador, artista plástico e fotógrafo Antônio Oli. Então, nós, né, enquanto televisão pública de Angola, é importante dizer que o filme é da televisão pública de Angola, e eu realizei, roteirizei e pesquisei. Mas se fôssemos falar em copyright ou direitos autorais, né, eles são todos da televisão pública de Angola. Mas eu, enquanto, né, idealizadora, eu posso usar isso como um instrumento de divulgação da nossa cultura e poder proporcionar, né,
as pessoas que não conhecem o Carnaval de Angola conhecerem mais um pouco e estar aqui, como estamos hoje, fazendo essas conexões, que eu acho que é o trabalho mais belo que a Casa de Angola na Bahia faz, que é estabelecer essas conexões com angolanos e não angolanos, né? Porque somos todos essa mistura maravilhosa, essa diversidade que faz, por exemplo, o povo brasileiro, né? Então, a partir daí eu também comecei, porque estava longe do carnaval, mas já aconteciam os ensaios, né? Então eu comecei a visitar muitos grupos carnavalescos e eu ficava louca. Tem um toque no filme que é pararararará, pararararará, parará. Nossa, eu ficava com aquilo dia e noite, enlouquecida, encantada, né? Então, quando eu chegava nos ensaios, acho que esse toque é do caboclo meu, não é, Benjamin? Ó, não posso errar, porque senão os meus pais depois podem me cobrar. Também usa. O que ela, a união que ela também usa, né? Então, visitamos vários grupos carnavalescos, né? Para eu primeiro poder conhecer, para poder traçar a narrativa e as escolhas dos especialistas, e aí vem aqui uma saudade grande, uma gratidão eterna ao antropólogo Samuel Aço, que está no documentário, e ao historiador Simão Ciundula, que durante muito tempo foi diretor do Museu da Escravatura em Angola, né? Então, mas que já estão de volta para o Orum. Então, para mim foi assim, como tudo, na verdade, que eu faço, né? Sempre faço com muita alma, porque, como o diretor já disse, é nossa obrigação divulgar. E eu digo, se não for para fazer dessa forma, minha vida profissional, pelo menos, não tem sentido. Sempre busco referência e referenciar a África no geral e, em particular, em Angola. Acho que para a primeira rodada tá bom. Maravilha. Antes de passar para os outros convidados, registrar aqui a Maria José, jornalista lá de Goiânia, aqui nos prestigiando, o Que Alunga Sozinho, daqui, dando boa noite para todo mundo. Aí que passa muito rápido aqui, a gente pede as pessoas. O Lucélio Silva, que é fotógrafo, jornalista, diretor do Mutirum, Instituto de Cultura, está aqui nos prestigiando, diz que está gostando muito dos documentários. A Alane Costa, que é a parceira, né, que é uma das nossas parceiras do Instituto Federal de Mato Grosso, que articulou junto com a gente. Começando mais uma noite maravilhosa de ricos e profícuos debates. Sambite Gonçalves, está falando lá de Guiné-Bissau, está aqui dando boa noite, saudando a gente também. Deixa eu passar aqui a Margarida Duetti, também saudando a gente. A Sambite está dizendo, estamos juntos, Guiné-Bissau está junto com a gente aqui. A Vilma Barbosa, também nos saudando, dando boa noite. E a Marizan Fontinelli, artista, cantora e produtora cultural, está aqui também prestigiando a gente, e depois a gente lê a presença de outras pessoas que estão aqui. Quer começar, Braz? Sim, ô João. É um prazer participar aqui desse bate-papo, né? E também ter essa oportunidade de dialogar sobre o trabalho da Marisol Cadig, né? Eu acho que a África ela é sempre muito pouco vista, né, no Brasil. É uma pena, né? Um país de maioria negra, né? E que não faz as devidas referências
a sua principal origem, né? Então, eu assisti o documentário sobre o carnaval angolano e assim, assisti um documentário desse e assisti tudo novo, né, para a gente, porque a gente não tem informação a respeito disso, né, em detalhes. Como estavam conversando aqui no início, né, a informação que chega é pela mídia, e a mídia internacional, as agências, têm lá suas pautas, né, que não permite a gente olhar o que é de interesse, né, a cultura popular, o que é do nosso interesse. Então, é uma oportunidade interessante essa, né, João? E eu queria, assim, saudar aqui os participantes, meu amigo João Negão, a Marisol, o Emanuel, o Benjamin, e dizer, João, o que eu estava pensando aqui quando você me convidou, que esse formato, né, que ganhou força com a pandemia, o formato através da videoconferência, né, das lives, né, agora tão populares, e a própria ferramenta internet, ela, de certa forma, reproduz o que a gente, em 1986, eu com 16, 17 anos, você montou o Cineclube em Rondonópolis e a gente na Biblioteca Municipal de Rondonópolis, na cidade de Mato Grosso, e a gente lá, depois de assistir os filmes, geralmente documentários, né, progressistas, a gente fazia exatamente isso, roda de debate, né? Assistimos ali Cabra Marcado para Morrer, que é sobre as ligas camponesas, assistimos Pichote, né? Assistimos muita coisa e que, de certa forma, ali foi os primeiros tijolos para a nossa formação, assim, do ponto de vista de cidadão mesmo, né? Com os temas que eram abordados ali, uma iniciativa sua, João. Queria registrar isso. Eu acho assim, que é interessante, Casa de Angola, meu próprio Adido, Benjamin, que é Adido Cultural, né, Mutirum, né, que é uma entidade importante aí que está se articulando, porque temos que usar da principal força da internet hoje, que é a horizontalidade, né? Ou seja, a gente pode quebrar exatamente esse circuito estabelecido pela grande mídia e promover esse tipo de debate. A internet leva muita coisa ruim, né? Mas ela abre também espaço para as coisas boas. E a gente tem que ocupar esses espaços com iniciativas como essa, né? Então, eu acho que aqui uma primeira fala está bom. Eu, na verdade, fico aqui mais com vontade de perguntar mais sobre o que eu vi ali do que exatamente de fazer assim vamos dizer, qualquer análise, mas até porque acaba se faltando elementos, né, para a gente. Mas eu queria, assim, já com o que eu vi primeiro, assim, né, como a primeira impressão, né, eu vejo que o documentário ele chega ao final com os atores, né, do carnaval angolano, ressaltando de que é preciso modernizar, né, mas com cautela. É preciso acolher o que há de bom, né, fora no mundo, mas preservando os nossos valores, né. Então, está claro no documentário, né, que o carnaval, as festas populares, teve um papel importante na construção, e está tendo na construção da sociedade angolana, né. Mas também a gente tem que ver que o Brasil é citado ali, né, como uma expressão de um carnaval forte no mundo, né, principal carnaval do mundo. Mas mesmo o Brasil, e aí é bom destacar que o nosso carnaval é forte em boa medida pela nossa origem africana, né, pelos ritmos que o carnaval brasileiro tem, de origem africana, ou seja, veio de lá para cá, né, também o ritmo, o gingado, né, então as próprias indumentárias, vamos dizer, o design, né, que se aflora aí, também vem dessa concepção de arte desse povo criativo, né, povo rítmico, criativo. E também, aí eu acho que o Portugal, pelo que está dito aí, mais empresta o nome, o evento em si, para uma cultura que já existia, que era forte na África, né? Ela utiliza o mecanismo do carnaval, claro, ganha mais destaque com ele, né? Porque ganha destaque de mídia, destaque na sociedade, e essa cultura ela é levada a outro patamar. Mas o Brasil aqui bebe naquela fonte lá também, em boa medida, né?
eu vejo que no carnaval no Brasil também é desigual, né? Porque uma coisa é o Rio de Janeiro e o carnaval que se repete em todos os lugares do Brasil, né? Em Mato Grosso, o carnaval mais forte que tem é em Santo Antônio do Levegé, uma cidadezinha pequena, a 40 quilômetros de Cuiabá, e que tem lá blocos carnavalescos tradicionais, né? Que todo ano sai, e já é uma reconstrução do carnaval nacional, né? Aqui com um lambadão que é forte, aqui com a mistura de lambada com rasseado, uma invenção cuiabana, né, e da Baixada Cuiabana, é o que domina o carnaval. Quem assistiu o carnaval de Santo Antônio do Levegé não vai ver o carnaval do Rio de Janeiro, né? É outra história. Então também aqui se reinventa, e eu acho que essa força da originalidade do carnaval angolano que eu vi no documentário também é algo interessante. Manuel, você. Bom, boa noite. Né? Eu gostaria, no primeiro momento, agradecer. Fiquei muito feliz, né, com essa possibilidade de participar desse encontro, né, desse momento de discussões, momento de aprendizado. Né? Acho que, sobretudo, uma das coisas boas da vida é essa possibilidade de estar sempre em um processo constante de aprendizado. Mas antes de eu começar a falar, né, sobre o filme, documentário em si, eu queria, né, inicialmente cumprimentar vocês, o João Negrão, Marisol Cadiege, né, minha querida, Braz Hudson também, outro querido, e o Benjamin Sadi, que é o outro, né, que tive a oportunidade, né, de conhecer, mas já tem um apreço grande, né. Assim, que eu posso pontuar, né, de questões que eu considerei importantes, né, do filme, do documentário, e até um pouco fazendo essa reflexão que foi proposta pelo Braz, é que a gente, né, isso acaba sendo uma crítica, a gente vem de uma tradição, né, de formação, né, baseada no eurocentrismo, né, uma discussão etnocêntrica, né. Então, a gente, por muito tempo, isso começou a ser desconstruído recentemente, né, apesar de uma tradição longa de partir de movimentos, né, para tentar ampliar essa possibilidade de ter acesso a essas coisas que são de extrema relevância para a nossa formação, mas uma situação, né, de falta de informações, né, e de acesso a essa riqueza que vem, sobretudo, do continente africano, e que nos toca diretamente, porque contribui de maneira ímpar para a formação do povo brasileiro, para a sociedade brasileira, né? E isso tem sido, de certa forma, a partir de alguns caminhos, né, tentados remediar, né, a partir da introdução de uma lei que busca a introdução da temática, né, da cultura, né, da discussão racial e da história da África. Então, são pequenos passos que, de repente, a gente pode, né, claro que não vai ser, infelizmente, uma coisa de curto prazo, mas que a gente pode conseguir romper determinados paradigmas e desconstruir, né, determinadas formações. Mas, assim, uma coisa que eu queria pontuar inicialmente é que eu não sou especialista no tema. A gente tem uma tradição, né, na área da história que, quando a gente verticaliza os estudos, a gente tem uma tendência a tornar a nossa temática cada vez mais restrita, né? Existe uma hiperespecialização. Então, eu acabo tendo acesso a determinados temas mais por curiosidade do que por realmente ter uma apropriação deles, né? Mas eu posso
dizer que, de certa forma, eu tenho uma experiência porque eu me incluo no rol dos foliões, né? Então, eu sou baiano, né? Sou de Salvador, então, desde muito jovem, já tive essa vontade de participar dos festejos na minha cidade natal, né? E é uma cidade que respira carnaval, pelo menos durante boa parte do período, né? Existe uma coisa que até foi pontuada no documentário, que é um processo de profissionalização, né? Então, a partir do momento em que o carnaval termina, já se começa a planejar o carnaval do ano seguinte, né? Então, as pessoas já ficam pensando em como é que vai ser o próximo carnaval, já começam a organizar, mas isso não é uma situação específica de Salvador, isso acaba acontecendo também, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro. Mas, assim, me referindo de maneira mais específica ao documentário, né, eu acabo falando pouco e me perdendo na fala. Eu vou seguir aqui um roteiro, né, para a gente. Eu acredito que esse documentário ele pode contribuir bastante. Quem não assistiu tem essa oportunidade de assistir, porque ele vai estar disponível, né, no YouTube. É um documentário muito rico, né, um documentário criterioso, né, coisa que eu vi que foi utilizado um critério bem elaborado, né, e dá uma visão ampla e reflexiva sobre o carnaval de Angola, né? Trazendo de uma maneira peculiar, claro, a trajetória, as adaptações, né, desse carnaval em Luanda, né, que eu acho que é o local que acaba se tornando o centro, né, dessa produção carnavalesca. Pelo que eu pude entender, assim, até de uma leitura que tinha feito, é que esses primeiros registros do carnaval, eles não são, né, do século XX, né, eles já remontam do século XIX, foram introduzidos em 1920, mas já vem de uma outra tradição, né, com os primeiros sinais, né, dessas manifestações populares, né, dos quimbundos. Em 1920, os colonizadores, né, os portugueses, acabaram, né, a partir também de uma outra tradição, né, do entrudo, acabaram também oficializando se a gente pode citar dessa forma, o carnaval em Angola. Um trecho que eu achei muito interessante desse documentário foi uma fala do antropólogo, né, o Samuel Asso, que a Marisol até já citou na sua fala, em que ele coloca uma avaliação sobre a dinâmica das culturas, né? Tem um trecho que ele pontua e fala assim, que até, né, me marcou: qualquer cultura só sobrevive quando ela não é estática. E isso é um lema que, né, tanto das discussões teóricas, mas até para a gente levar isso para a vida, que faz com que a gente possa entender essas metamorfoses que acontecem, né, nas questões culturais, e que são necessárias, né, para que essa cultura ela possa sobreviver, ela possa ter uma existência duradoura. Então é um pouco disso que ele pontuou, mas eu vou parar por aqui. Eu teria outras coisas para falar, mas depois a gente vai conversando mais. Muito bom, Manuel. Antes de passar para o Sabir, só para explicar, porque às vezes eu estou com a cabeça baixa aqui, porque tem muita gente interagindo aqui no meu WhatsApp, e eu tenho que responder aqui também. Então, vamos passar aqui, Sabir, só um momentinho. Vou registrar aqui o Jair Nepomuceno, está aqui dando boa noite para todo mundo, a Vilma Barbosa, né? Obrigada.
é um privilégio estar com vocês, né? A Marta Dolores da Silva também, dando boa noite. De Ulisses Vitório, né? Debate de primeira qualidade, maravilha. Está aqui registrando que a Associação Cultural Manuel Faustino está presente, né? De Ulisses. Israel Mauete, né? Desculpa que eu não consegui fazer a pronúncia, né, dos nomes. Mauete, né? Mauete. A Flavina Maria, aqui dando boa noite também. Luciana Cândida, boa noite. A Moara faz uma pergunta, só registrar outra pessoa aqui, depois eu vou fazer. Ela faz uma pergunta direcionada para a Marisol. Boa noite a todos. A Maria Dias dando uma boa noite para a gente aqui. Eu vou passar para o Sabir e depois eu volto com essa pergunta da Moara para você, tá, Marisol? E, Sabir, eu queria... Você que é uma especialista em carnaval, né? Seu currículo aí, você, como artista, foi curador, foi jurado de muitos eventos aí em Angola. Lá em Angola, né? Porque você está aqui no Brasil, né? Mas eu tinha comentado que eu fiquei impressionado com como que os angolanos conseguiram transformar um evento que aparentemente foi usado pelos colonizadores e criou uma característica própria e que permitiu a união dos angolanos, inclusive, na sua cultura e na luta contra os colonizadores, né? Então, eu sei que você vai fazer um apanhado mais geral, mas na hora que você puder, encaixa aí essa minha observação. Hei de começar exatamente nesta parte que o João Negrão referiu. O carnaval em Angola, ele surge, há resquícios do carnaval antes do século XX, não é? Já há manifestações relacionadas ao carnaval. Nos primeiros anos do século XX, penso que até 1920, na década de 20, os portugueses legitimam, né, os dominadores legitimam o carnaval, criam algumas condições para que esse carnaval aconteça, com o objetivo de dominarem cada vez mais e controlarem o povo, mas sabe que até quando o opressor nos oferece mecanismos para sermos dominados, nós conseguimos inverter o sentido. A partir do carnaval, com o uso das nossas línguas, nós chamamos línguas nacionais, as línguas africanas de Angola, conseguia-se passar mensagem de libertação e desse desejo do povo pela independência, né? Pela soberania do país e pelo desejo mesmo de controlarmos o destino da Angola. Então, isto é muito marcante no nosso carnaval. Aliás, o carnaval acompanha a história política da Angola, tanto pela temática, pela maneira como os vários elementos artísticos que compõem o carnaval vão sendo desenvolvidos, eles acompanham a nossa história. No início, há essas mensagens subliminares, essas mensagens escondidas, que podiam circular bem entre nós, mas havia paredes para que o colonizador não percebesse, apesar de que algumas vezes percebia, muitos deles também preocupavam-se em aprender o Kimbundu, o Kikong e as nossas línguas, e sobretudo porque, infelizmente, entre nós também, como sempre, né, há os que não vão para frente com a nossa luta e passam alguma informação. Com a independência, nós tivemos outros problemas políticos, né? Nós tivemos, por exemplo, uma coisa que foi muito referenciada nos primeiros anos do Carnaval, é a invasão da África do Sul, na altura o regime do Apartheid, né? E então isto era muito retratado no nosso carnaval. Eram retratados também os nossos heróis, não é? O próprio modelo político que o país seguia, que era mais na perspectiva do socialismo, era muito retratado no carnaval. Com o surgimento da democracia, os temas mudaram,
as indumentárias foram se desenvolvendo, e isso tudo foi acompanhando até os dias de hoje, como já foi referido aí, com esta modernização do carnaval, e há uma grande preocupação em modernizar, receber de fora, mas não receber tanto ao ponto de descaracterizar o nosso carnaval. E isto está bem descrito no filme. Outro ponto que eu penso que é importante ressaltar aqui já é que o carnaval é a maior festa popular de Angola. O grande carnaval acontece em Luanda, mas em todas as províncias há essa manifestação. E a manifestação vai adquirindo características das várias regiões e das várias culturas. Então, nós não temos um carnaval homogêneo. Temos um carnaval com muita gente. Mesmo em Luanda, há grupos que dançam a cabetula, há grupos que dançam o semba, há grupos que vão para a varina e outros estilos. Então, esse carnaval, essa é outra característica do carnaval. Outra característica que eu acho que é importante referir aqui, já pegando no que o amigo João Negrão falou, que eu, durante alguns anos, eu fui membro do júri do carnaval, e sobretudo do carnaval infantil, porque o nosso carnaval tem 3 classes. Tem a classe A, que é de primeira divisão. Depois tem a classe B, que também é de adultos, que concorrem para ganhar lugares para passar para a classe A. E a classe C, que é a classe das crianças e dos adolescentes. É muito interessante que todos os grandes grupos têm o seu polo infantil, é o seu polo mais juvenil. E esse polo leva normalmente o nome do grupo, tipo Caçules União Mundo da Ilha, Caçules desde dezembro. Então, há uma passagem de testemunho nesse processo todo. Conselhos é muito fácil notar que o comandante do grupo infantil imita o estilo do comandante do grupo de adultos. Então, há essa passagem de testemunho. E eu, como durante muito tempo fui membro do júri do Carnaval, eu consegui acompanhar, né, adolescentes que eram comandantes no grupo infantil e depois surgiram como comandantes no grupo de adultos. Acho que para começar é suficiente para caracterizar o nosso rico carnaval. Obrigado. Eu vou aqui, antes de voltar para Marisol, tem mais algumas manifestações aqui do pessoal que está nos acompanhando. Eu vou ler mais alguns, depois eu vou fazer eu queria que você comentasse, Marisol, a fala dos 3 e já respondesse essa pergunta aqui da Moara. Mas antes de voltar para a Moara, registrar aqui Maria Eulina, dando boa noite, a Leila Castro também saudando, a Maria Joana Mendes está aqui também saudando, e ela está fazendo uma pergunta muito interessante, que depois eu vou voltar para o Sabi com a pergunta dela. A Gisilene Banazeski, Leila Castro, acho que eu já li aqui, né? Aí a Joana novamente, depois a gente vai fazer a referência à pergunta dela. O Rafael Silva, dando boa noite. A Marta, a gente está puxando muito rápido aqui. Desculpa aqui, voltar. A Marta Dolores, o Fábio Lima também nos saudando, né? O Fábio Lima está se referindo ao Benjamin aqui, meu presidente. Obrigado. Estou ligado nesse debate com muita informação. O Fábio Lima, né, registrou aqui, aplaudiu a gente. A Neuza Maria, que está aqui, que será uma das nossas conversadoras amanhã ou depois, se eu não me engano. A Leila Brito, nossa grande companheira Leila Brito, parabenizando a gente aqui. Ela é economista lá do DIEESE de Goiás, uma combativa companheira. Eu vou ler a pergunta da Maria de Nazaré Moara, Marisol, aí você complementa aí junto no comentário com os outros. Ela diz o seguinte, ela te pergunta, Marisol consegue reunir documentários já vistos, uma pesquisa expressiva sobre o tema, a escuta dos principais personagens e traça
um panorama muito interessante dos impactos sociais, políticos e econômicos. Gostaria que Marisol comentasse essa minha impressão. Grata. Aí você faz um apanhado sobre... João, cortou um pouco no final. Repete para mim, por favor. Marisol consegue reunir nos documentários já vistos uma pesquisa expressiva sobre o tema, a escuta dos principais personagens, e traça um panorama muito interessante dos impactos sociais, políticos e econômicos. E ela gostaria que você comentasse essa impressão dela. Muito obrigada, Moara. Como eu tenho dito, né, que se não for para mostrar, né, a nossa cultura dessa forma, não adianta. Então, realmente, quando eu estou num projeto, Moara, eu, como diz, queimo mesmo o cérebro para poder fazer a coisa da melhor forma possível. Então, eu passava horas e horas vendo os filmes para saber o que eu podia pegar, para depois se poderia casar com a fala do Roldão Ferreira, com a fala do Samuel Aço, toda essa construção dessa narrativa e todo o cuidado da linguagem, porque também em algum momento me vinha aquilo, se um dia eu puder mostrar isso fora de Angola, porque ele inicialmente foi feito para ser mostrado em Angola, mas aí quando me vinha o estalo, se um dia existia a possibilidade de mostrar isso fora de Angola, eu tenho que colocar o trabalho numa linguagem que todo mundo possa perceber, que não seja carregada de estereótipos que também existem lá, sabe? Então, é isso. E eu fico, assim, muito encantada porque eu percebi que aqui a conversa rolou muito em cima da preservação cultural das nossas memórias. Quando o diretor da Casa de Angola fala que acompanhou o presidente do grupo infantil que progrediu, né? E hoje está num grupo de adultos. Então, da nossa forma africana, da nossa forma angolana, tecendo as nossas miçangas, fomos passando o nosso conhecimento, as nossas tradições, os nossos segredos, né, para que isso não se perca. E eu acho que aí é importante o papel do filme, que pode, né, quem quiser rememorar, pode ver esse filme, né? Esse filme ele foi feito em 2008, quando Angola ia completar 30 anos de independência, né? E, como eu disse, que eu usei muitas imagens de arquivo do filme do Antônio Olli, do Carnaval da Vitória, eu queria voltar um pouquinho e aí eu vou pedir a ajuda do Benjamin, porque eu sei que eu não vou acertar na lata, mas é uma cena que está no filme, que é quando... Porque, sim, durante muitos anos, o Carnaval de Angola era sobre o jugo do colono. Mas aí, depois da independência, né, numa das declarações que o Agostinho Neto faz, ele clama a população e ele fala: vamos voltar às nossas raízes, vamos voltar às nossas tradições, vamos fazer o nosso carnaval, o Carnaval da Vitória, né? Então, é isso mesmo, não é, Benjamin? Eu gostava de dar um pequeno conteúdo. É interessante como se declara, como foi um jogo interessante a declaração do nosso carnaval, né? Houve o carnaval do período colonial, né, com as características que já referimos aqui. Depois da independência, num comício, espero não estar enganado, em 1978, a 14 de fevereiro, Agostinho Neto, o nosso primeiro presidente, fala nesse comício com o povo, fala da nossa cultura e da nossa tradição, e ele pergunta ao povo: querem o carnaval? Vamos ter o carnaval?
querem o carnaval e o povo acena positivamente a dizer que quer o carnaval. E a primeira denominação do nosso carnaval hoje, Independência, é Carnaval da Vitória, né? Pelas vitórias que o povo tinha conquistado. E é assim que começa o Carnaval da Vitória, com esse diálogo entre o líder da nação e o povo, né? Aberto. Querem, vocês querem, queremos o Carnaval. Então, isso é muito importante referir aqui. Maravilha. Você quer prosseguir, Marisol? E é só fazer mais um acréscimo que acho que já acabou sendo falado também, que é um carnaval cheio de angolanidade, né? Cheio das nossas tradições, mas também que não deixa de acolher, né, as contribuições que vêm de outros lugares, por exemplo, do Brasil. Então, né, depois eu ia para a Marginal, não é, Sabi? No carnaval, lá no desfile, eu via, eu falei, aqui também a gente. Então, e agora me fugiu uma outra coisa bem importante que eu queria falar, mas pode ser que ela volte. Ai, não gosto nada quando me foge. Mas é isso mesmo. Tem que documentar para não fugir. Posso fazer um complemento? Claro. João, você vai... Não, pode. Esse é o momento de... Pode fazer, sim. Pode. Fica à vontade. Só retornando, né, aquela frase que eu coloquei, né, na verdade, que eu situei aí referente a fala do Samuel Aço, né, do antropólogo, né, qualquer cultura só sobrevive se ela não for estática. Tem um outro aspecto do documentário que eu achei muito interessante, que diz respeito à questão da tradição e da modernidade. Às vezes a gente tem uma visão sobre esses dois conceitos que pode, em alguns momentos, trazer um cenário, uma imagem, né, de conflito. Não necessariamente a tradição e a modernidade elas têm que ser concorrentes, têm que ser opostas, têm que ser rivais, né? E isso acaba sendo, de certa forma, demonstrado no documentário a partir justamente dessa preocupação de vários atores, né? Os diversos setores que acabam contribuindo ou participando desse carnaval. Aí se fala da questão da inserção dos blocos, né? Então, essa inserção dos blocos já representa um aceno dessa modernidade, né? Pelo que eu me lembro, foi no início do século XXI, 2002, 2003, aí você me corrige, viu, Marisol? Tem uma outra fala que eu achei também muito interessante, né, do jornalista, né, eu acho que é Adérito Kizunda, né, que ele fala o seguinte: o carnaval ele reflete, em última instância, os diversos aspectos, os contornos da nossa vida. Então ele fala aqui de uma maneira muito impactante, né? O carnaval ele acaba sendo um reflexo da vida daquelas pessoas que participam dele. E isso é uma realidade não só para o contexto do angolano, né? Mas também, se a gente for fazer uma avaliação comparativa, a gente pode também trazer esses elementos de reflexão para o carnaval no Brasil, né? O que a gente tem visto, pelo menos nos últimos anos. Claro que eu estou colocando os últimos anos por ser uma coisa mais recente e está mais fresco na nossa memória. Mas o que a gente tem visto de discussões que trazem os aspectos, tanto do ponto de vista político, mais social, né, nos samba-enredos no Rio de Janeiro e outras manifestações em Salvador e em outros locais que agora estão começando a apresentar um carnaval mais consolidado em Minas Gerais, São Paulo e outras regiões do Brasil. Claro que cada um com sua especificidade, né? E um último ponto, só para fechar, que foi muito interessante também, do jornalista, né, do Adérito,
é que ele começa a fazer também uma avaliação sobre a questão mercadológica, né? Então, seria, no caso, uma proposta de criação de uma certa indústria carnavalesca, né, com a profissionalização, com investimento de empresários, com essa ideia de incentivar esses empresários a investirem no carnaval a partir de uma isenção fiscal, e quais seriam essas estratégias para poder fazer com que o carnaval ele se consolidasse. Quer dizer, a gente consegue enxergar em diversos momentos do documentário como o carnaval, que aparentemente para muitos é só uma festa, mas como isso tem um impacto significativo na vida das pessoas, não só naquele momento da comemoração ou do festejo, mas também isso se aplica para outras épocas e outros momentos durante o ano, né? Ok, antes de prosseguir aqui, vamos ler mais algumas. Você quer falar? Só ler aqui mais o Oswaldo Macedo, meu grande amigo, muito bom debate. A Virgínia Godotti, né? A Anne de Neném também, dizendo que coisa mais linda esse painel. O Gelson pontua aqui algumas questões, depois eu vou ler, mas antes de passar, eu queria que o Sabi respondesse a pergunta da Maria Joana, né? Ela inicialmente faz uma saudação aqui, o tambor de crioula, Flores de São Benedito, saúde da cultura. Boa noite a todas e todos. Joaninha, aí ela pergunta para o Benjamin, o que você sabe a respeito do tambor de crioula? Ela complementa aqui, né, o que você sabe a respeito do tambor de crioula, uma vez que nossas pesquisas é uma cultura ancestral advinda do continente africano com o povo escravizado. O que você sabe, Benjamin, do tambor de crioula? Não sei muita coisa, mas a informação que eu tenho em relação ao tambor de crioula é que é uma manifestação cultural desenvolvida, sobretudo no Maranhão, e que tem como base há um santo Benedito, né, um santo negro, em que os descendentes de escravizados desenvolveram essa manifestação cultural que é uma dança. Na verdade, é uma dança com origem africana. Mas há uma coisa muito interessante aqui no Brasil, é que eu encontro manifestações culturais que são brasileiras, são criadas por africanos, mas que são brasileiras, e que não consegues encontrar similaridade direta com alguma manifestação em África, em alguns dos países da África. No fundo, são africanos que tiveram aqui de diversas origens, que acabaram por criar manifestações culturais com resultado tipo dos angolanos, dos beninenses, dos senegaleses, dos nigerianos, dos moçambicanos, que se juntaram aqui. Penso que é isso, não tenho um estudo profundo em relação a essa manifestação cultural, mas sei que é uma coisa rica, muito bonita, e que pode ser um desafio para eu fazer um estudo no futuro, né, sobre mas o que é marcadamente de origem africana. É marcadamente de origem africana. É isso que eu tenho a dizer em relação a essa manifestação cultural. Muito bom. João, é aproveitar, né, já que as flores de São Benedito estão aí, né, no nome da nossa irmã, amiga e companheira Maria Joana Mendes, dizer aqui ao diretor de cultura, né, adido cultural da Embaixada de Angola, convidá-lo desde já, quando estiver em Brasília, faço questão de levá-lo até a sede das Flores de São Benedito para dançar lá um tambor de crioula. Muito obrigado. Convite aceito. Maravilha.
Aí, então, aproveita e faça. Eu quero fazer uma pergunta para o Benjamin. Queria que, porque tem no documentário, mas eu queria que o Benjamin trouxesse com mais explicidade. Não, primeiro eu quero contar uma coisa. Eu conheci o Adérito Kizumba no Cefojor, que é o Centro de Formação de Jornalistas, quando eu fui para fazer a entrevista para esse documentário. E ele não me deu a mínima, sabe? Assim, não, mas você, com esse sotaque de brasileira, é angolana ou brasileira? E eu disse, mas veja que eu tenho a felicidade de ser as duas coisas. E eu quero contribuir para os dois países. Então, por isso, quero muito a sua entrevista e tal. Aí ele deu. Anos depois, gente, nós fomos nos encontrar na mesma universidade para dar aula, né? Então, eu queria só levar essa particularidade dele. A menina me persegue. Eu falei, não, é porque nós temos trabalhos a fazer pelo nosso país. E aí, então, Benjamin, queria muito que falasse um pouquinho da quarta-feira das Mabangas. Pois. Quarta-feira das Mabangas. Há um detalhe que eu queria frisar aqui, e que para mim, motivo de grande felicidade, é que o filme começa com uma fala do mais velho Roldão Ferreira. O Roldão Ferreira é um carnavalesco antigo, conhece a história do carnaval de Angola, elogiar Marisol por encontrar dos melhores especialistas angolanos que lhe podiam dar depoimentos sobre o carnaval. Mas voltando à primeira cena, logo que abre o filme, eu boto a Roldão Ferreira a falar, e a tela que está atrás a pintura que está atrás do Cota é uma obra minha do ano 2000, que eu não via há muito tempo, desde há 20 e tal anos. Então fui ver detalhe, claro, não aparece toda a obra neste documentário de Marisol. Voltando à pergunta da Marisol, quarta-feira das Mabangas. O nosso carnaval é muito rico em rituais e outras manifestações que se juntam, né? Quarta-feira das Mabangas é a quarta-feira logo após ao carnaval, que penso que ultimamente já não tem grande expressão, mas tinha muita expressão nos anos 80 e anos 90, que era a conclusão do carnaval, em que a ilha de Luanda ficava cheia, abria-se para turistas, abria-se para todos. Além da manifestação dos grupos, criava-se várias feiras a céu aberto, né? As pessoas podiam ir e comer e beber e conversar, sobretudo temas ligados ao carnaval. Porque, como disse, o nosso carnaval tem muita coisa por trás, né? O documentário da Marisol traz um bocado a questão do xinguilamento, que é importante. Além do documentário do xinguilamento, fala do xinguilamento no carnaval, que é importante ver isso também. Há a questão das danças, que são várias danças de vários grupos, não é? E cada dança tem a sua característica. É importante que este documentário é para se ver muitas vezes. Eu não tive tempo de ver muitas vezes, mas esse documentário é para se ver muitas vezes e acaba-se por entender muito da cultura angolana. Em relação à quarta-feira da Mabanga, eu vejo como culminar, né, de um processo que começa no fim de um carnaval até o outro carnaval. Mas os outros aspectos a Marisol podia falar. Eu quero deixar para a Marisol. Então, é muito interessante porque, né, no documentário isso não fica muito... Eu não me ative muito a esse detalhe, né? Mas as pessoas, elas juntam dinheiro, né, Sabi? Juntam dinheiro e depois... Porque, isso, que é para poderem fazer essa grande festa de confraternização, né? Porque quando eu ouvi falar Mabanga aqui no Brasil é aquela conchinha
que se come. Não é o mexilhão, o outro, que eu não sei o nome, mas é o outro. Então, quando eu perguntei mabanga, aí, mabanga é isso. Quarta-feira das mabangas, aí eu então pensei que ia fazer uma mabangada, assim, entende? Mas é muito incrível, porque eu fui lá no União Mundo da Ilha, né, para poder ver, porque o documentário, ele foi ao ar antes do carnaval, então é por isso que tem muitas imagens. Então, eu não pude me aprofundar muito na quarta-feira das mabangas, mas é isso que eu percebi. Foi daí também que eu começo a falar das mulheres dos panos vermelhos e tal. Eu não, o enxinguilamento tem que sair também. É isso. Maravilha. Pessoal, a gente já está se aproximando do tempo que a gente delimitou, de 1 hora, né? Mas tem muita saudação aqui e tem algumas perguntas interessantes dirigidas a Marisol e o Sabi. Eu vou ler. O Tata Ngunzatala, é isso que pronuncia? Ngunzatala. Ngunzatala. É o Francisco. Ngunzatala. João, Tata. como é você? Tá, depois eu vou treinar essa pronúncia. Ele vai me desculpar, tenho certeza. Marisol e Sabi, as agremiações, ritmos, grupos e os diferentes tipos de manifestações apresentadas no filme tinham alguma identidade de povos específicos, como, por exemplo, um que tem mais influência de Kibundo e outro que tem mais influência de Bakongo. É a pergunta que está fazendo para vocês dois. Aí vocês definem quem responde. Eu vou juntar aqui o do Gelson. O Gelson faz uma outra observação aqui, e aí depois vocês comentam tudo, tá? Marisol, o depoimento da Cota mais velha, Beatriz Domingos, sobre a quarta-feira das mabangas, né? Remeteu-me às quiandas e aos mergulhos nas pedras da ilha de Luanda. Muito obrigado por me teletransportar para a banda, e a minha cama, amiga, né? Deu-me até vontade de pitar, comer um bom prato de mabanga. Ele acaba traduzindo um pouco o que você tinha mencionado aí, né? Isso, obrigada, meu mano, meu caçule. Bora nos encontrar em Luanda para comer aquele mufete, ou então lá na Praia Amélia. E o Tata acrescenta uma coisa interessante que ele fala, ele lembra que você estava se referindo às conchas, né? Os búzios, que já foram usadas, inclusive, como moedas, né? Okay? Bom, aí tem mais comentários aqui, eu vou deixar vocês falarem sobre eles e a gente vai para o final. Então, eu pediria que fosse bem breve aí na resposta às perguntas. A primeira pergunta foi do Tata, tá claro aí, né? E do Gerson Dondel. Na verdade, foi mais um comentário, né? Não sei se é bem breve para a gente fechar. Ana, posso falar um bocado sobre a questão do Tata? Tá, melhor mesmo. Uhum. Sim, ótimo. O documentário retrata, sobretudo, o maior carnaval de Angola, que é o Carnaval de Luanda. Então, nós sabemos que a Luanda está na área do antigo reino do Ndongo, não é? Então, é uma região quimbundo, mas Luanda também é onde convergem todos os angolanos, né? Tu podes estar a sair da tua casa e ouvir o teu vizinho a falar Kyoko, e lá mais para frente o vizinho a falar Kikongo. Então, é uma região que tem a influência de todas as regiões, mas é originariamente quimbundo. A língua angolana falada,
mais cantada no Carnaval de Luanda é o Quimbundo. As danças também são originárias desta região. Claro que há muita influência, porque o Caboclo Meu, que vem do Sambizanga, tem muita influência de pessoas do norte de Angola, que vêm sobretudo da província do Zaire e da província do Ige, e isso pode estar incorporado na diferença quanto à dança ou quanto a outras manifestações do carnaval. Mas esse carnaval documentado no filme, é importante referir que faz referência a outros carnavais de outras regiões, mas é sobretudo o carnaval de Luanda. Então, é predominantemente cultura quimbundo. Ok. Vai comentar, Marisol? Ou está respondido? Perfeitamente respondido. Também quero estender mais um convite ao Benjamin Savim, quando estiver em Brasília. O Manuel e o Braz também, Marisol. Então, quero convidar todo mundo, quando estiver em Brasília, nós também vamos visitar, né, o templo, a casa sacerdotal do Tata Ngunzatala, tá? Que é da família Tumba Jussara, aqui em Brasília. Tá? É assim, principalmente, ao nosso adido cultural é obrigação, pai. Tá bem. Convite sempre. Então, finalizar aqui os comentários, o Antônio Lima Capila. Boa noite a todos e todas. Cinticef Bahia, Núcleo Cultural Níger Ocan e Conem Presença. Axé. Maria Olina, estou adorando este assunto, muito bem colocado, parabéns a todos os participantes. O Tata a gente já falou. A Ana Nani, estou adorando ouvir o debate. A Joaninha volta aqui, a cultura nos liberta e por isso que precisamos salvaguardar os nossos patrimônios para que deixamos um bom legado para o futuro. A Ana de Neném aqui, novamente. Que coisa mais linda esse painel. Eu já tinha lido, né? Bom, aí a gente vai para a finalização. A Lani Costa aprendendo muito com todos vocês. Obrigado, Manuel, por representar o nosso NEAB Mundi também. Braz, que bom revê-lo aqui. Marisol, Benjamin, João Negrão, um grande abraço a todos. Rafael também dá um abraço. A Virginia também comenta, elogia todo mundo. O Tata falou das conchas, né? Enfim, se desculpa se passou algum, mas a gente vai ter que finalizar, porque a gente já está estourando o nosso teto aqui. Então, eu queria as considerações finais de todo mundo aí. Vamos começar pelo Manuel, depois Braz, Benjamin e fechamos com a Marisol. Rapidinho para a gente... Eu só queria mais uma vez, né, agradecer, né, dizer que foi um prazer, satisfação participar desse momento muito rico, um momento que eu vou guardar na lembrança, né, como um momento de aprendizado. Aproveitar o momento e também dizer que estou aqui representando um núcleo, que é um núcleo muito importante para o Instituto Federal de Mato Grosso, né, que é o NUND, um núcleo que tem batalhado a cada dia para incluir a discussão étnico-racial indígena, né, na nossa instituição. Eu queria deixar esse registro. E, no mais, um abraço, né, em todos, Braz, Benjamin, Marisol, João, né, e dizer que estou muito feliz. Braz? Então, eu percebi assim que na fala de quase todos teve uma referência a essa questão cultural, né? E a cultura daqui e a cultura de lá. Eu gosto muito de uma imagem produzida pelos nossos modernistas da década de 20, né? A Semana da Arte Moderna, em que o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, e aí ele vai beber na fonte dos nossos indígenas, né? Dos nossos indígenas que devoravam mesmo os guerreiros vencidos, né, em guerra, né? Eram adeptos da antropofagia. E aí eles, quando devoravam um guerreiro digno, né, da batalha,
eles, ao invés de deixar preso, eles devoravam, porque eles acreditavam que, ao devorar esses guerreiros, eles iam adquirir a coragem deles, iam ficar mais corajosos. E a ideia do manifesto de Oswald de Andrade da Semana da Arte Moderna é essa: devorar as culturas que a gente tem contato e ressignificá-las, né, com coragem e com mais força. Eu acho que ficou muito aqui evidente essa imagem aí da nossa Semana da Arte Moderna, né? De certa forma, o Carnaval brasileiro faz isso todos os anos, né? Tem muito samba enredo ruim no Carnaval, né? Eu acompanho, tudo, mas tem muitos sambas bons, né? Paraíso de Tuiuti fez um samba extraordinário, né? Sobre a escravidão, sobre a liberdade, e foi uma escola aclamada. Eu vejo assim que, então, eu tem todos os quesitos do Carnaval, que envolve indumentária, que envolve estética. Eu particularmente gosto de ficar observando essa coisa do conteúdo, da narrativa, né? E no documentário da Marisol, eu vi essa coisa quando traz lá para o meio do documentário, que vem aos grupos de origem africana, que traz essa narrativa, né? O significado do Carnaval. Por isso que eu perguntei antes aqui, e como nós estamos encerrando, conhecer, saber mais sobre o xinguilamento, né? Eu vou assistir o outro documentário, até porque ela disse que esse é o primeiro, então os outros devem ser um desdobramento, imagino eu, para a gente saber mais, né? Ir mais fundo naquela temática ali apresentada. Então, eu acho assim que ali a gente vai descobrir. Como descobrir o Carnaval brasileiro é um pouco também no samba, né? Que é o esteio do nosso Carnaval, né? É uma cultura evidentemente negra, né, no Brasil. Então você vai ali no samba, você descobre um pouco a narrativa do nosso Carnaval, né? O porquê do nosso Carnaval. Com toda a profissionalização que ele tem, mas ainda, a rigor, sai muito do humor, lá das influências da própria escola de samba, a narrativa de cada ano, né? E ressignificando histórias também, mundiais, locais. Então, eu fiquei com esse interesse de conhecer mais esses grupos de dança, né, que foram apresentados ali. O xinguilamento me chamou a atenção porque tem uma personagem que fala que antes do Carnaval nós vamos lá, bebemos um pouco, ali tem uma conversa com antepassados, né, é um transe. Então, é uma coisa assim que me chama, me desperta interesse em conhecer mais. Vou assistir com todo gosto o outro documentário seu. Deixo um abraço aqui a todos, ao João Negrão, né, a Marisol, o Manuel e o Benjamin, tudo, e a todos os povos da África, né? Nossa nação mãe. Antes de passar para você, Benjamin, tem uma pergunta final aqui para você, só um pouquinho. A Anne ou a Nidne, né? Benjamin sabe o que é festa popular dos quimbumbos. Aí, na hora que você for fazer sua consideração final, você responde para ela. Tem mais uma, só mais uma. Não, acho que era basicamente isso, né? A Licélio parabenizando a todos, a Leila Castro também, parabenizando a Casa de Angola pelo belíssimo evento, e o Juca Badaró também nos saudando aqui. Benjamin. Pois, para considerações finais, eu gostava de agradecer, em primeiro lugar, o amigo João Negrão, por essa parceria, né, da Casa de Angola, com o Expresso 61, o Instituto Federal de Mato Grosso e o Mutirum Instituto da Cultura, porque é uma oportunidade que temos para mostrar a nossa cultura, a cultura angolana, e na pessoa de uma embaixadora aqui no Brasil, que é a Marisol Caquez. Essa oportunidade eu não podia perder, né? Então, estamos aqui para isso e agradecemos. Quanto ao filme, eu acho que, tal como já disse, o filme, através da história do Carnaval, pode-se perceber um período da história política, da história do próprio país. Então, era interessante, quem não viu o filme, ver o filme. Eu vou voltar a ver o filme, com certeza, porque em uma ou duas vezes não vimos todos os detalhes. Acho muito interessante, acho que quem se interessa por cultura africana
cultura angolana deve ver esse filme. Quanto à pergunta, deixa eu ver se eu encontro, o que é festa popular dos quimbundos? Eu não disse propriamente que era uma festa popular dos quimbundos. O carnaval é a maior festa popular de Angola, dos angolanos. Durante um período, que é mais ou menos 5 dias, uma semana, o país todo se organiza para o carnaval. E cada região tem a sua especificidade. O carnaval de Luanda, como é na área quimbundo, não é? Uma área do grande antigo reino do Ndongo, como é que eu posso dizer? Há uma grande presença de símbolos ligados à própria área quimbundo. É o que eu queria me referir. Porque o documentário da Marisol trata sobretudo sobre o carnaval que acontece em Luanda. Era mais ou menos isso que eu queria explicar. Espero ter atendido a questão da Anne de Neném. E, pronto, agradecer a presença de todos. Eu queria, há alguns nomes que eu anotei aqui. O Francisco Fortunato, meu poeta de Luanda, esteve aqui a nos acompanhar, penso que ainda está. Queria também fazer alusão a Ulisses Vitório, da Associação Manuel Faustino, e aos nossos colaboradores da Casa da Angola, o Fábio Lima e o DJ. Então, boa noite a todos. Espero ter... Estou preocupado com a questão da Anne Neném. Espero ter... E somos amigos no Facebook, qualquer coisa podemos voltar a falar sobre a questão. Obrigado. Marisol. Foi lindo essa roda, tá? Um prazer imenso ter estado aqui. Eu sempre primo muito por estarmos em rodas, em mesas, onde nós estejamos realmente dominando. Tá? Então, foi uma mesa cheia de saberes, de trocas. Quero agradecer imensamente aos afronautas, tá? Agradecer a Luciana Cândido, minha amiga, minha flor da pós-graduação, que está aí sempre me prestigiando, a minha amiga e irmã Maria Joana Mendes, também ali sempre, aos nossos convidados aqui, a Emanuel Silva, muito obrigada. Quando for a Salvador, sabe que eu vou te procurar. Brás Rubson, sim, eu já morei aí em Cuiabá, no Mato Grosso, tá? Então, ao João, que o João, ele é o impulsionador dessas amostras da Marisol Cadiez desde 2017. Nos encontramos, fizemos o Olhar de Lua Pequena, e aí agora, não, vamos aproveitar a onda virtual, vamos mostrar todos os seus filmes. E o João, e ele está, assim, extremamente empenhado, está lindo, lindo trabalho, é gratidão eterna. Tá? E aí ao meu mano, que eu já posso dizer mais velho, também Benjamin Sabi, que tem feito um trabalho de conexão de povos e culturas fantástico, que eu acho que esse deve ser o papel de um representante de um país no outro, é promover essas conexões, sim. Muitíssimo obrigada a todos e a todos. Quando forem a Angola, vão em época de carnaval, mas não se esqueçam também de visitar Benguela. Boa noite. Maravilha. Então, pessoal, a gente já encerrando a nossa roda de conversa dentro da mostra Marisol Cadiez. Brás, eu adorei a sua referência, a sua lembrança ao nosso cineclube lá em Rondonópolis, e a sala de cinema Expresso Meu está sendo uma espécie desse cineclube, e convidar você para, aí, em breve, a gente fazer uma mostra Brás Rubson, com seus filmes também. Agradecer imensamente a Casa de Angola, e agora a oportunidade de agradecer pessoalmente aqui, né, ainda que virtualmente, ao Benjamin, que é o diretor da Casa de Angola, o Adílio Cultural. Sensacional essa parceria. Marisol me assustou quando ela falou assim, vamos esperar, porque vai entrar... Aí eu falei,
Gente, mas está tudo encaminhado. Aí, quando eu conversei com o Benjamin, quando eu conversei com você, eu retornei imediatamente para ela. Eu falei assim: olha o presente que você me deu. Foi sensacional, Benjamin. Quando a sua receptividade foi. Eu quero fazer esse registro aqui para você. Agradecer novamente o Juca Badaró, que está sendo sensacional com a gente aqui, dando um grande suporte. E o Instituto Federal de Mato Grosso e o Butirum. E lembrar, gente, que a gente está esquecendo de lembrar que esse evento também comemora o mês da África, cujo dia é 25 de maio. Então, nós estamos no mês da África e esse evento, junto com a Embaixada de Angola, faz parte dos festejos do mês da África. Obrigado a todo mundo. Só para finalizar mesmo, lembrando o filme de amanhã, que já vai entrar, é o Zungueira, a força que nunca cansa. Ok? Muito obrigado a todos e até o próximo. Um abraço para todo mundo. Tchau para todos.